geração do homem, né? Essa doutrina bíblica e outras doutrinas mais, que se a gente for abordar aqui hoje, a gente vai dar uma agarrada. Então nós vamos entrar e terminar essa estrutural do Gênesis aí, onde nós temos que a elaboração do Gênesis, concordando o período de Jesus, concordando com esse material, que é o que nós aprendemos em bibliologia, né? Essa câmera está querendo me vender. Nós aprendemos em bibliologia que o material utilizado, né? Trabalhamos a questão de quais os livros que Jesus usava. Então, esse material do Antigo Testamento, da Taná, ele é utilizado por Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos. É dali que eles vão tirar também o conceito doutrinário deles, tá? Então, as doutrinas que nós temos no Novo Testamento, elas são oriundas de doutrinas que elas têm a sua, vamos dizer assim, a sua base no Antigo Testamento. Então, assim, não foi algo impensado, porque foram surgindo as demandas dentro da igreja, né? As questões elas foram surgindo, as heresias foram surgindo, o gnosticismo veio crescendo. Então, houve-se a necessidade de fazer uma apuração, uma filtração daquilo que estava sendo dito por certos hereges infiltrados na igreja, e eles precisaram usar, então, os livros, né? Os livros do Antigo Testamento para mostrar que aquela doutrina que os hereges, os falsos mestres estavam tentando incutir dentro da igreja, eles precisaram combater essas coisas, e essas doutrinas elas não fogem da luz daquilo que está no Antigo Testamento, né? Então, muitas doutrinas que nós buscamos, nós temos ela clarificada, tá? Ela está clarificada no Novo Testamento, tá? Porque no Antigo Testamento não tinha essa preocupação doutrinária, tá? Não tinha essa preocupação doutrinária. Isso aí só vai surgir no período pós-babilônico. Por que no período pós-babilônico? Vai ser o período em que Esdras, né, ele vai nascer no cativeiro, na Babilônia, né? Ele nasce ali, mas ele vai aprender toda a tradição oral, né? Porque sendo ele da linhagem sacerdotal, ele vai aprender com seus pais vão manter ele na cultura, tá? Na cultura do povo de Deus, do povo judeu, e ele vai crescer. Então a tradição oral que ele recebe e as pesquisas que ele vai fazer com os antepassados, com aqueles que estão ali que são mais idosos, então ele vai fazer essa pesquisa e ele vai trazer essas informações. E aí quando chega no livro que leva o seu nome de Esdras e o livro de Neemias, quando eles vão para a reconstrução da cidade de Jerusalém, ele então traz esse avivamento, esse despertamento, chama o povo a se voltar para Deus. E ali, a partir daquele momento, ele vai trazer o conhecimento ou reforçar, através da tradição oral, tá? Através da tradição oral, ele vai reforçar aquilo que os pais viveram, não só dentro do Egito, mas na questão também do chamado de Abraão, e aonde que alguns críticos eles vão desacreditar na autoria do livro do Pentateuco em si, do compêndio Pentateuco, eles vão desacreditar dessa autoria mosaica. Por quê? Porque Esdras, no período 444, ele vai tirar, ele simplesmente vai copilar, ele vai transmitir essa informação não somente agora por fala, que é a tradição oral, mas ele vai inserir isso em materiais de escrita, tá? Então alguns estudiosos da autocrítica, eles dizem que na verdade o verdadeiro autor do Pentateuco seria Esdras no período pós-babilônico, tá? Então, e aí, dentro dessa questão que Esdras vai, nesse momento, aí surge a sinagoga, onde o povo vai para a sinagoga, porque não tem o templo, mas o povo precisa prestar culto, precisa aprender a Torá, né? Eles precisam aprender a Torá. Então o que acontece? Lembrando que nesse momento a Taná ainda também não está fechada, tá? Ela ainda está em desenvolvimento, porque o próprio livro do Esdras, do Neemias e dos outros profetas do seu período, Joel, Malaquias, Ageu, então esses profetas eles vão surgir nesse inteirinho, que eles vão começar a surgir com a sua mensagem.
Então a Tanara, ela não está fechada, ela está ainda em processo, mas o Pentateuco, a história dos patriarcas, o Pentateuco, José, né, Juízes, dos reis. Então esses materiais eles já estão prontos. Por quê? Porque a tradição oral trouxe essas informações. Esdras vai ser o elaborador desse material, através da tradição oral. Então ele vai começar o sistema congregacional, que é aí que vai surgir, devido à falta do templo, as sinagogas. E o dia estabelecido, o Shabat. Né? O Shabat sempre foi o dia específico para o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, estudar as Escrituras. É o dia específico deles, é o dia do Shabat. A guarda do sábado para eles, ela começa com a Torá e termina com a Torá. É um dia que eles se dedicam aos estudos da Torá. Tá? Então aí, nesse período aí, devido toda essa coisa, e ele vai tendo seu andamento, e aí fecha-se, né? Vai fechar-se o Taná para os hebreus com os períodos profetas. Lembrando que nós falamos aqui de profetas maiores e profetas menores. Nós temos esta classificação cristã, mas a classificação judaica, ela não é assim. A classificação judaica é profetas anteriores e profetas posteriores, tá? Ou seja, são profetas antes da Babilônia, do cativeiro babilônico, e profetas pós-cativeiro babilônico. Então eles não têm essa classificação que a gente colocou, profeta maior, porque esse escreveu mais do que o outro. Não, para eles não, são profetas posteriores e profetas anteriores. Que na verdade, tinha que ser, na verdade, mesmo os cristãos usar o mesmo termo, né? Esse negócio de profeta maior, profeta menor, isso é um jargão cristão. Mas os judeus, tá? Os ortodoxos, os judeus, eles usam assim, profetas anteriores e posteriores, tá? E aí vem os quetuvinos e os demais escritos. Então, aí quando fecha, chega o período dos macabeus, né? E vai chegar o período que nós conhecemos como, né? Que é também um período que se diz o período do silêncio. Na verdade, Deus ele não fica em silêncio, ele sempre está trabalhando, ele está movendo na história. Mas por que eles falam isso? Que a teologia colocou esse período de silêncio de Deus? Porque é um período onde não é levantado o profeta. Tá? Esse período de Malaquias, o período que vai surgir o Novo Testamento, ou seja, a pessoa do Mashiach, vai entrar em ênfase através do livro de Mateus. Esta lacuna, este período de espaço, que nós falamos o espaço de silêncio, os 400 anos de silêncio de Deus, na verdade não é 400 anos de silêncio. São 400 anos onde não houve profeta para falar com o povo. Mas foi um período histórico onde vai acontecer, vai continuar o acontecimento do povo de Deus, tá? Do povo de Deus. Aí Flávio José vai enfatizar isso muito bem. Ele vai colocar isso muito bem enfático, porque ele faz parte também desse contexto. A sua família, a sua casa, o seu ofício, tudo vai fazer parte desse contexto, tá? Até o período de Cristo, e onde também ele vai citar, ele vai dar um lapsozinho sobre Jesus, mas não vai falar nada, só falar que surgiu um tal Jesus, só isso. Porque a preocupação de Flávio José não era essa. Então vai surgir, ele vai entrar a história, quando a gente vai lendo, vai ver a história de Herodes, ele contando sobre a história das guerras de Herodes, Pilatos, né? Ele vai contar tudo isso, a corrupção do sacerdócio, mas profeta, não tem profeta nesse período. Então é o que a gente aprendeu de período de silêncio de Deus, de 400 anos de silêncio entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus. Na realidade, não é um período de silêncio, é um período onde não houve profeta para falar da parte de Deus, mas é um período histórico, onde vai surgir estes livros conhecidos como livros apócrifos, mas são livros históricos, tá? Que vão contar a história dos Macabeus, de Judite, e aí essa linha toda aí de Flávio José. Então isso aí, e aí dentro disso surge Jesus. Por quê? Porque nesse período o paganismo também está em desenvolvendo. O paganismo está desenvolvendo-se no meio do povo, tá? No meio daquele povo de Deus. Ele está em desenvolvimento.
E aí vem o quê? E aí vem Jesus, aí aparece, né? João Batista, aparece Jesus pregando, ensinando o evangelho do reino, e aí começa a surgir a questão doutrinária, ela vai começar a surgir aí nesse inteirinho aí, começa a surgir a questão doutrinária nossa, cristã, começa a surgir nesse período aí, onde vão ser combatidos os erros, porque as falas de Jesus, né, os fariseus, os saduceus, os essênios, eles vão ter um ensinamento, tá, com as suas escolas, tá? As suas escolas, elas terão ensinamentos para o povo, mas aí nós vemos Jesus, às vezes, debatendo certos ensinamentos. Por quê? Porque criou-se doutrina de algo tirado do Tanar, da Torá, né? Porque quando os fariseus vão questionar com Jesus, por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, quebrando a tradição dos antepassados, dos nossos pais? Aí Jesus vai dizer, olha, vocês invalidam o mandamento ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Então aí já começa uma questão doutrinária, tá vendo? Então aí começa a questão, a doutrina vai começando a ir através disso aí. E aí vem o período dos apóstolos, que nós já dizemos aqui, falamos aqui. Então essa questão doutrinária, assim, das doutrinas do Tanar, do Antigo Testamento, elas tomam força no Novo Testamento, tá? Na Brita Radachá, elas vão tomar força ali. Mas elas existem, lá existem, mas não há uma preocupação doutrinária lá. Porque lá é uma questão do povo, Deus agindo com o povo, Deus falando com o povo, Deus trabalhando com o povo. É um período de relacionamento entre o povo e Deus. Através dos seus profetas, dos seus sacerdotes, dos seus juízes, dos seus reis, e aí sucessivamente. É isso aí. Mas essa questão doutrinária, então quando nós abordamos aquela questão doutrinas do Antigo Testamento, né? Que a gente entrou na questão da doutrina da criação, né? Aí vai entrar aí, se a gente for entrar mesmo, aí vai, a gente acha ali. A pneumatologia a gente vai achar lá, né? A deidade de Jesus, tá? A divindade de Jesus, tudo isso aí a gente vai achar no Antigo Testamento. A gente vai para o livro de Salmos, o que mais vai apresentar sobre a deidade de Jesus, que ele se tornou homem, e sobre a sua divindade, que ele é Deus também. Isso aí, se a gente olhar o livro dos Salmos, é um livro que vai apresentar todas essas doutrinas, tá? O livro de Salmo é o livro que a gente chama de livro, que na verdade são cânticos, os judeus chamam de cânticos, tá? Eles são livros que são sendo elaborados. Então nós temos aí, então, ó, no livro de Gênesis, o Gênesis e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foram as escrituras que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. É o que nós ressaltamos aqui. Então vamos ver alguns textos do Gênesis comparando com aquilo que aconteceu no Novo Testamento, utilizado por Jesus e pelos apóstolos e pela igreja. Né? Nós temos aí o Gênesis capítulo 1, versículo 27, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós temos uma abordação desta passagem, desse versículo escrito. Nós temos essa abordação em Mateus 19, 4 e 5, Marcos 10, 7 a 8. Então vamos só dar uma pincelada aqui, aproveitar essa ênfase aí para a gente ver como é que está a concordância aí. Né? Porque na verdade, quando Jesus cita, Jesus ele não está... Parece que Jesus ele está falando algo novo, né? Parece que Jesus, como os fariseus diziam, eles estão ensinando nova doutrina. Não é que era nova doutrina, porque Jesus estava colocando ênfase já nos ensinamentos, tá? E o povo, o que o povo disse? Mas ele não ensina como os fariseus, mas com autoridade. Por quê? Porque Jesus deu ênfase às doutrinas e aos ensinamentos do Tanar, do Antigo Testamento. Deus abençoe todos os nossos irmãos, nosso irmão Leandro Leite, nossa irmã Fernanda, nossa irmã Jennifer e nossa irmã Ângela e também nosso irmão Daniel Lopes. Deus abençoe todos vocês. Então, Gênesis 1, 27. Vamos aí, vamos ver o paralelo aí dessa escritura aí. 1, 27. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus te criou, macho e fêmea os criou. Né? Aí 2, 24, falando sobre a criação do homem, 2, 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne.
Então vamos lá, Mateus 19. Vamos lá, Mateus 19. Vamos ver aí, ó. A concordância que há aí, ó. 19, 4, 5. Mateus 19, 4, 5. Nós temos aí, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido no princípio o Criador fez macho e fêmea, concernente à criação do homem. E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não se Deus 6 também. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, Jesus ele está dando ênfase, tá? Então, o material que Jesus está usando aqui para falar sobre este assunto é justamente o que está concordado com o livro de Gênesis. Então, nada aqui é novo. Nada é novo para o povo. O que a diferença aqui é a forma como Jesus está ensinando. Diferente dos fariseus. É simplesmente isso. E questões em que Jesus ele vai colocar mais ênfase ainda, né? Então nós temos Marcos 10, 7 e 8. Marcos 10, 7 e 8. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá a sua mulher. E serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas uma só carne. Nós vemos aqui que ele está falando da mesma coisa. Ele está fazendo uso de uma expressão quase que um pouco mais ampliada, tá? Quase que um pouco mais ampliada do que está aqui, mas é o material que ele está usando. Seria como, como é que eu vou fazer assim? Seria como se Jesus estivesse fazendo uma exegese do livro de Gênesis. Ele está pondo a ênfase naquilo que já foi escrito. Então ele está colocando mais ênfase, ele está trazendo com mais clareza, com mais profundidade o que é que aquele assunto, na verdade, queria dizer, trazer à luz do entendimento dos leitores do Antigo Testamento da Tanakh, né? Vamos falar da Tanakh sendo o período de Jesus. Gênesis 38, 8. Gênesis 38, 8. Gênesis 38, 8. Então disse Judá, é isso mesmo, 38, 8 é 8. É isso mesmo. Então disse Judá a Onã: entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Então vamos lá, ênfase deste assunto, Marcos 11, 29. Marcos 11, 29. Mas Jesus respondendo disse: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, então vos direi com que autoridade falo essas coisas. Não, peraí, estou lendo não. Estou lendo, onde que eu estou lendo ele? Marcos 11, 29, né? Não, mas não é disso que Jesus está querendo falar, não. Quer ver? Eu errei que foi o texto. Qual que é o texto? Que eles fizeram a pergunta para Jesus. Eles fizeram a pergunta para Jesus que um homem casou com uma mulher de outros irmãos, faleceu o homem, aí veio o seu irmão casou, e assim casou com 7, aí ele vai perguntar, aí na ressurreição, é Mateus 29, né? Acho que é Mateus 29, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. 29, Mateus 19, 29. E a mente não está muito boa não, viu? Mateus, versículo 29, qual capítulo de Jesus? Tem misericórdia. A mente está muito boa não. Deixa eu achar aqui, peraí. Vê, aqui ó. Ah tá, Mateus 22, Mateus 29, versículo 29. Mateus 22, e nós vamos ler a partir do versículo, aqui, versículo 23. Claro que os saduceus, eles vão questionar Jesus acerca da ressurreição. Então nós vamos fazer o uso daquilo que está escrito lá que aconteceu com Judá acerca de Onã, porque era uma lei, tá? Era uma lei cananeia, de que se o irmão ele perece, ele morre, e ele não deixa filho, ele não deixa descendente para continuar o nome dele, o irmão dele casa com a viúva, e o filho que ele tiver com ela, esse filho não levará o nome do
do pai biológico, mas do primeiro marido, ou seja, o irmão dele, para levar o nome do irmão falecido para frente, para que a casa dele não ficasse esquecida, entendeu? Então era uma lei, tanto isso estava dentro do meio do povo aqui, mas isso era uma lei cananeia. Os cananeus ali, aquele povo ali da região de Canaã, eles tinham essa cultura e esse costume, tá? E isso foi inserido, por que isso entra na Torá? Por que entra na Torá? Entra na Torá porque o desenvolvimento da Torá é através da ação de Deus no meio do seu povo. Então aí Deus vai filtrando isso, aí isso vira uma doutrina para eles, né? Aí que eles vão, como eu expliquei aqui, a questão deles é acerca de ressurreição, mas eles vão fazer uso desse texto. Então vamos ler, a partir do versículo 23, Mateus 22, 23, ó. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizendo não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo deixado descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. E por fim, depois de todos, morreram também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus está falando que eles não estão reconhecendo as Escrituras, não estão conhecendo as Escrituras, é porque, na verdade, o texto que eles usaram para falar de ressurreição não tinha nada a ver com ressurreição. Tinha a ver com uma lei de descendência, lei de semente, de genealogia, o fim de uma história, o fim da história de uma família. Porque para isso, dentro do judaísmo, dentro dos hebreus, era uma coisa terrível a pessoa morrer e ela não deixar um legado, o nome dela ser apagado, se riscado da terra, tá? Riscado da terra. Então, para eles, isso aí era um grande peso. Então, a questão deles aqui, eles pegaram um texto, tentaram pegar o texto para criar uma doutrina que nada a ver tinha. Se eles quisessem falar em ressurreição, eles tinham pegado textos lá do Tanar que falassem sobre morte, a questão, né, aquele filho que foi ressuscitado, da viúva que foi ressuscitado por Eliseu, né? O filho daquela mulher lá que foi ressuscitado. Então, eles não pegaram aqui o texto certo, mas eles pegaram um texto que estava em ênfase dentro de um conceito da lei, né? Da lei, vamos pôr assim, dentro da lei, dentro da Taná, para tentar pegar Jesus na questão da ressurreição. Então, quando Jesus fala errais, não conhecendo as Escrituras, é porque eles pegaram o texto errado, eles queriam afrontar Jesus, mas ainda não sabiam como usar, eles não estavam sabendo usar o Tanar. E eram estudiosos. E aí a questão deles era de ressurreição, e aí Jesus vai completar a fala, falando para eles que eles não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, e aí Jesus fecha dizendo, porque na ressurreição, nesse caso, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que o Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Aí Jesus coloca diante deles, se vocês quiserem falar de ressurreição, vocês tinham que falar e diz, por que depois que morreu Isaac, Abraão e Jacó, Deus continua falando, se apresentando através dos profetas para as pessoas, para dizer, assim diz o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então é isso, Jesus estava colocando isso diante deles, que eles pegaram o texto errado das Escrituras. E mostrou, vocês são estudiosos, mas vocês não estão conhecendo as Escrituras. Vocês querem criar demanda, mas não estão conhecendo a doutrina da Escritura. Tá? Então é isso aí que Jesus coloca diante deles aí. Tá? Então nós temos o Gênesis capítulo 18, versículo 18, capítulo 22, versículo 18, capítulo 26, versículo 4. Aí nós temos a ênfase desta doutrina, ou seja, deste assunto, em Atos capítulo 3, 25. Vamos ler ali só o 18 e o 26, 4 de Gênesis. 18 e 26, 4.
visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. 26:4. 26:4. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente toda esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Atos capítulo 3, 25. Atos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui é a doutrina de que do chamamento, da eleição do povo de Israel, como na presciência de Deus, escolhendo aquele povo para levar o nome dele através de Abraão, e fazendo com isso que, aí quando Paulo vai fazer uso que aqueles que são filhos de Abraão são filhos da fé, quando nós dizemos que Abraão é o pai da fé, ele está falando concernente àqueles que creem em Deus pela fé. Então aqui é uma questão, não é uma questão doutrinária de mandamentos, vamos colocar, de preceitos, que vai ser entregue por Moisés lá no Monte Sinai, não. Aqui é ênfase do chamamento através do crescimento de uma nação, onde Deus vai trazer uma nação à existência para levar a glória do seu nome, e que as nações que estão em volta, no caso os goíns, os gentios, os povos, eles serão inseridos pela fé no mesmo chamado. Então, quando a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente acaba criando. Vou falar. Esse texto que diz, tanto no Apocalipse quanto em algumas cartas gerais, quando diz assim que nós somos reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai, a Igreja Católica, ela pegou, na época, tá, da Idade Média, ela pegou esse texto e quis colocar tanta ênfase nesse texto, para quê? Para apagar, para querer tirar da memória do povo leigo, de que Deus, ele ainda tem o compromisso com o povo escolhido dele, que é o povo de Israel. Por quê? Porque na Idade Média eles vão combater, entre aspas, a heresia. Para eles, quem não concordava com o clero, quem ia contra o clero, era um herege. E um dos eram aqueles que estavam no período reformador, tá? No período reformador, de reforma, onde vai começar a surgir os movimentos de reforma, que isso aí vai acontecer. Nós temos o pilar em Martinho Lutero, mas antes dele já tinham bispos que estavam vivendo esse processo de não aceitar certas heresias dentro da igreja. Então, eles vão pegar esse pensamento para tentar apagar da mente do povo de que Deus tem um compromisso com esse povo. De que Deus anulou a promessa com o povo hebreu e colocou os gentios, que é a igreja, no lugar. Que a igreja, ela é maior. Isso é para apagar, dizer que Deus não tem mais compromisso com esse povo. Mas Deus sempre teve e sempre terá compromisso com esse povo. Sempre. A Bíblia vai dizer que Deus dizendo, não rejeitarei o meu povo de Israel. Deus nunca vai rejeitar. Nunca rejeitou, nunca vai rejeitar. Aí é onde Paulo ele vai combater esse tipo, né? Claro que Paulo ele tem essa passagem, mas quando Paulo viu esse tipo de coisa também, que eles depois usaram, Paulo viu alguém tentando fazer isso também. Tentando denigrir a raiz da fé, o povo da raiz da fé, e colocar os gentios no lugar. Aí Paulo, quando ele escreve os Romanos 11, que ele vai falar, né, do jambuzeiro bravo, enxertado na oliveira, ele está fazendo isso, ele está dando ênfase de que Deus não vai rejeitar. Ele termina aquele assunto dizendo que, e no final, todo Israel será salvo.
Então eles criaram, tá? Criaram esse tipo, tentaram enfiar esse tipo de pensamento na época da Idade Média para tentar apagar e com isso também perseguir os judeus. Então onde havia judeus nesse período, eles eram tidos como hereges e eram mortos, queimados, eram às vezes saqueados, presos, torturados, tá? Então a Idade Média foi o período que nós conhecemos como o período das trevas. Deus abençoe nosso irmão Ronaldo Gonçalves e nosso irmão Tiago. Então esse período conhecido como período das trevas foi um período onde supostamente, a igreja estava combatendo a heresia, mas na verdade ela era a própria mãe da heresia. Mas ela tinha o poder do Estado laico, ela tinha o poder do Estado nas suas mãos, não o Estado laico, né? O Estado laico é a questão nossa. Ela tinha o poder do Estado nas mãos, ela passou a ter poder político e religioso. Quando ela recebe isso, se não me falha a memória, se foi de Ambrósio, eu esqueci aqui, quando ela recebe isso, essa autoridade, ela passa a tanto mandar no Estado, tá? Ela passa tanto a mandar no Estado quanto ter poder religioso. E o que ela faz? Ela vai fazer uso disso para assumir o governo. Assumindo-se o governo, agora nem rei pode falar contra e nem sacerdote pode falar contra. Porque aí vai criar o sistema papal. E aí surge o sistema papal. Então as heresias vão surgir, claro, as heresias que vêm predominando, né? Não as heresias daquela. Mas é isso aí tudo aí. Então quando está falando isso aqui, faz esse uso aqui, ó, desse texto, Pedro vai fazer o uso desse texto aí, ele está mostrando que Deus, ele chamou uma nação, tá? E Deus, na sua presciência, ele chamou essa nação para propagar o seu nome. Tanto é que quando nós vamos ver como é que é apresentado, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas o seu não recebeu, né? Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então isso entra em ênfase. Isso entra em ênfase, mas não risca Israel, não risca o judeu da promessa. Eles são o pilar da promessa, tá? Então é isso aí que vem nos apresentar aí. Nos apresenta aí. Nossa conclusão, então, ó. Gênesis registra respostas a duas questões existenciais importantes. De onde vim e por que estou aqui? Sua teologia é base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolhe Israel para tornar clara a sua revelação às nações. É isso que nós abordamos aí agora. Você quer entender o Antigo Testamento? Comece por ter um bom conhecimento de Gênesis, dos ensinos que traz. Porque aqui que nós falamos, o livro de Gênesis é um livro apologético. Então, as doutrinas que nós temos, elas vêm dessa raiz aí do Gênesis, né? Então, tudo começa ali. Então, vamos abordar aqui. Nós vamos abordar o Êxodo na lição 2, mas antes eu quero abordar no livro do Êxodo alguns assuntos pertinentes, né? Como é que era visto o trabalhar do livro do Êxodo, como que os estudiosos, eles veem e apresentam o livro do Êxodo. Porque há algumas questões do livro de Êxodo, quando nós pegamos alguns textos, principalmente concernente à peregrinação ou ao cativeiro, que quando nós vamos ter informação em uma passagem de 400 anos, aí a gente vai em outra passagem para 430 anos. Mas espera aí, é 400 anos ou 430 anos? Como é que eu entendo? Como é que eu consigo entender essa matemática de 400? Um está se contradizendo no outro, quem está certo, quem está errado, ou os dois estão errados, ou os dois, não pode os dois estar certos. Alguém tem que estar errado, mas por que um vai apresentar 400 e o outro vai apresentar 430 anos? É porque ele não vai dar ele não vai fazer uso de uma minúcia, tá? Não vai falar tintim por tintim para entender. É o período que quando nós vamos para os 430, é o período de peregrinação que será contado, tá? Então aquele período de peregrinação até a entrada no Egito, então todo esse período de peregrinação de Abraão, de Isaac, de Jacó, quando eles passaram pelo Egito, isso é contado pelo escritor. Então quando o escritor
vai citar 430, ele não está discordando de 400, ele apenas está colocando ênfase na peregrinação que foi feita na região. E aí, 430. A gente vai ver como é que funciona essa matemática. E aí vai vir aquela questão, quantas pessoas foram para o Egito? Aí nós vamos ter uma informação de 72 almas, e depois nós vamos ter uma informação, Estevão lá no livro de Atos, dando uma informação de 75 almas. E aí? Quem? É 72, é 70, é 75? Como é que é isso? Então, mas aí, por quê? Aí a gente vai ver isso aí também, trabalhar isso aí também. Nós vamos ver isso aqui, por que tem essas diferenças, só que são diferenças que estão concordando entre si, porque cada um está trazendo uma clareza. Lembrando que cada escritor tem a sua forma literária, cada escritor tem a sua forma de pesquisa, como nós falamos aqui, que Esdras precisou fazer uso da tradição oral para a elaboração do próprio livro que leva o seu nome, porque ele tem que colocar em ênfase a Torá, tem que colocar em ênfase o avivamento que o povo está recebendo pela reconstrução da cidade de Jerusalém. Então, tudo isso pesa. Então, a gente precisa entender o pensamento de cada escritor, entender por que ele está dando aquela informação, entender o contexto de onde ele está tirando aquela informação, o contexto que ele está inserido, se aquele contexto que ele está inserido está o influenciando ele a escrever aquilo que Deus está colocando em seu coração para elaborar o livro. Então, tudo isso aqui é um conjunto de engrenagem que faz a roda girar. Então, se eu quebro um dente dessa engrenagem, a roda para de girar. E a gente se perde na história, e a gente vai começar a desacreditar no texto bíblico, a gente vai começar a questionar o texto bíblico, aí a gente vai ouvir alguém falando asneira por aí, e se a gente não tomar cuidado, não entender essa questão dessas engrenagens, né, fazendo uso de uma figura de linguagem, se a gente não entender essa questão, por que é que o escritor põe, por que é que o outro não põe, a gente vai desacreditar no texto. E aí a gente acaba desacreditando no próprio livro, né? Mas, então vamos seguir aí, vamos ver se a gente consegue fechar esse assuntinhozinho hoje. Então o livro do Gênesis, que é conhecido como Shemot, né? Quer dizer, os nomes, esses são os nomes, Shemot no hebraico, né? Ó, com o auxílio dos egiptólogos e linhagens dos monarcas egípcios, pode-se fazer uma assimilação com a data e o contexto histórico dos acontecimentos do Êxodo. Os eventos decorridos no período do Êxodo são apontados pela maioria dos estudiosos entre 1600 e 1400 a.C., fazendo uma contextualização pelo período dos monarcas que governaram o Egito. Por que essa ênfase? Porque nós vamos ter uma informação... Quando chega o Êxodo, na entrada do Êxodo, nós temos um faraó dominando. No nascimento de Moisés, nós temos um faraó. Aí quando Moisés cresce, se torna homem, cresce, e ele é expulso do Egito, aquele faraó que está quando Moisés cresceu, e no período que ele sai, é o mesmo faraó de quando Moisés nasceu? Aquele faraó que vivia no período que Moisés nasceu, ele é o mesmo faraó do período em que José foi ao Egito? Então, quando a gente lê sobre a história do faraó, dentro desse contexto, José, Moisés e pragas, a gente assimila como se fosse a mesma pessoa, o mesmo faraó. Mas não. Então a gente precisa ir para o contexto histórico desse momento. Não o contexto histórico que a gente tem na Escritura, porque a Escritura ela é inspiração e revelação. Só que ela vai trazer o quê? Ela vai trazer aquilo que Deus quer que a gente saiba. Deus não vai colocar aqui minúcias por minúcia, ponto por ponto. Ele não vai colocar aqui cada coisa que vai ocorrendo. Né? Aí, por exemplo, Moisés, ele nasce no período, ele fala que ele foi criado na casa de Faraó. Mas esse período de infância dele, como é que foi? Não tem essa informação no texto. Mas quando a gente vai para os achados arqueológicos, para os livros, quando a gente vai para a história, não a Bíblia, mas a história dos faraós, dos personagens,
começa a ver o que esses monarcas fizeram, como eles agiram com o seu povo, com os seus subalternos, como é que eles agiram, por que é que eles agiram daquela forma. Aí a gente começa a entender isso, tá? A gente começa a entender por aí. Por exemplo, quando a Bíblia diz que esse faraó, no período de Moisés, ele vai dizer que, assim, ele começa dizendo, ó, esse povo está crescendo, está se tornando um povo numeroso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar carga nesse povo, porque possa ser que alguma nação que levantará contra nós, esse povo vai se unir a eles contra nós e nos vencerá. Por que ele teve esse pensamento? Porque antes que o faraó que era do período de José, esse faraó que recebeu José na sua casa, colocou ele como governador de todo o Egito, o povo de Israel cresceu ali, eles crescem nesse período de abundância, onde José, mas depois que José morre, vai vir um outro faraó. E aí a gente precisa entrar na história. E aí a história vai dizer que nesse período da morte, entra um período de guerra, onde os Ixos, que é um povo do norte, do extremo norte do Mediterrâneo, eles vão vir ao Egito, guerrear contra o Egito, e vão vencer o Egito, e vão subjugar os egípcios. Só que esses Ixos, o ofício que eles gostavam de mexer era criar ovelha, mexer com gado. E quando eles chegaram no Egito e venceram o rei do Egito, e subjugou o Egito, eles ficaram um pouco meio amigos do povo hebreu. Ficaram um pouco meio amigos do povo hebreu, porque o povo hebreu mexia com o mesmo ofício. Então, pastor de ovelha, não teve pastor de ovelha. Então, ali eles tendo uma regalia por mexer com ovelha, aí o povo se rebela contra os Ixos. Um faraó, esse faraó do período de Moisés, está agora, neste momento, quando ele consegue expulsar os Ixos, é por isso que ele fala, é por isso que ele tem esse pensamento. Esse povo está crescendo demais, pode ser que venha outra nação, eles se unem, porque na verdade eles não tomaram partido. Quando os Ixos entraram no Egito, os hebreus não tomaram partido, eles não lutaram a favor de Faraó e nem contra. E Faraó não entendeu isso, porque eles cresceram lá. Só que esse Faraó aí, ele não conhecia José. Por que ele não conhecia José? Porque foi apagado. Nesse período dos Ixos, a história de José foi esquecida, porque o povo do Egito, os monarcas agora, eles têm ódio do povo hebreu. Eles estão com o povo hebreu dormindo com o olho aberto e o outro fechado. Então eles têm esse medo. É por isso que ele vai ter esse tipo de pensamento. E é por isso que esse faraó não conhecia José, porque depois que eles expulsam os Ixos, eles dão a memória dos egípcios por este medo, tá? Então isso aí é um contexto histórico e a gente começa a entender por que não conhecia, por que agora não é conhecida a história de José, por que ele levanta, né? Entendeu? Então vamos ver alguns monarcas aí do período aí, pra gente ver, ó. Armés foi sucedido por Amenhotep I em 1546 a 1525 a.C., que travou batalhas militares no sul e no oeste. Seu filho Tutmés I, em 1525, 1508 a.C., que continuou a campanha militar. Nós já temos aqui o nome de dois faraós. Ó. Lembrando que faraó é título, faraó não é nome, é título, tá? E seu filho Tutmés I, em 1525 a 1508 a.C., que continuou a campanha militar na Síria e no Eufrates. Foi o rei a empregar a escravidão de outros povos asiáticos na construção de seus templos e cidades. Nesse período aqui, é o período que já começa a ter essa atitude onde, quando o povo de Israel, aquele do êxodo aqui, falar aquilo, então é para aí que ele vai levar o povo, para a escravidão. É aqui que vai começar, verdadeiramente, a escravidão. Foi o rei a empregar a escravidão de outros povos asiáticos na construção de seus templos e cidades, dentre os quais não gera dúvida de que os descendentes de Abraão seriam um dentre os povos escravizados, sendo sucedido por seu filho Tutmés II. Então nós já temos aí 3 faraós, ó. Sendo substituída por causa da morte por Hatshepsut, sua filha de Tutmés, essa Hatshepsut,
a tradição diz que supostamente seria ela a filha do faraó que adotou Moisés, filha de Tutmés I, trazendo um período de paz em seu reinado por aproximadamente 22 anos. É provável que ela tenha sido a filha de Faraó, que se tornou mãe adotiva de Moisés. Aí nós temos registro em Êxodo capítulo 2, 5 a 10, onde se dá a entender pelo fato de seus primeiros 40 anos de vida se deram durante o reinado de Tutmés I, Tutmés II e Hatshepsut. Provavelmente Moisés tenha deixado o Egito alguns anos antes de Tutmés III, olha aí, se tornaria rei do Egito em Êxodo 2,15. Aí nós temos, quando a gente, foi feito um filme, esse filme ele é bem antigo, eu até tinha um companheiro, é muito bacana, chama-se Os 10 Mandamentos. Ele foi feito esse filme do livro de Filo de Alexandria, que ele também é um judeu, e ele vai escrever também, como nós temos o relato de Flávio José, Filo também ele também vai escrever sobre os hebreus. Então pegou-se o livro de Filo e fez-se um livro, fez-se um filme. O filme leva mais ou menos, acho que umas quase 5 horas de filme, são 2 DVDs, muito bonito, bonito demais, efeitos especiais antigos, mas sim, lindo, a abertura do Mar Vermelho é uma coisa espantosa, as pragas, você quer ver você quer imaginar, ver uma imaginação boa do que aconteceu no livro do Êxodo, são esse filme, muito lindo, muito bacana, chama Os 10 Mandamentos. E ele vai dar o nome do faraó, que seria aquele que era o pai da Tutmés, e o nome de um outro faraó, que seria o concorrente de Moisés. Chama-se Ramsés. Então esse Ramsés é o nome de uma cidade, tá? Do Egito, é uma cidade do Egito, se não me falha a memória, acho que a primordial cidade do Egito. Aí vai dar o nome dessa cidade em honra a o Ramsés. Tá? O Ramsés ele vai ser honrado. Né? Então, fez esse filme do livro de Filo. Tá? E nesse período que antes do pai de Ramsés falecer, quando ele descobre que Moisés quer ter com o povo dele, Moisés descobre que ele, na verdade, ele era hebreu e não era egípcio. Isso não estou falando do filme que foi feito no livro do Filo, tá? Esse rei, então, ele amava Moisés, provavelmente Moisés seria sucessor também, concorrendo com Ramsés, tá? Concorrendo com Ramsés, mas devido ao que Moisés fez, ele então expulsa Moisés do Egito, tá? Essa saída de Moisés do Egito, isso no filme do livro, sai Moisés do Egito, e ele então manda apagar o nome de Moisés de todos os obeliscos que havia no Egito. Então ele manda apagar o nome de Moisés. Por isso que quando a gente vai para dentro da história mesmo, a história, não fala história bíblica, mas a história do Egito, pouca coisa, você não vai achar o nome de Moisés. Mas você vai achar falando de alguém que viveu no palácio e vai contar a história certinho como aconteceu com Moisés. E quando a gente vem para o texto bíblico, e a gente compara o texto bíblico com esse texto arqueológico, com esse achado arqueológico, né? Principalmente escrito em argilas, pedra de argilas, tá? Era a época do material que eles usavam na época, em pedras, como nós vimos aqui a pedra de Chavacá, que contava a cosmogonia, né? Então era assim, eles escreviam nesses materiais. Então encontrou-se alguns obeliscos contando a história de um certo morador no palácio do rei, e quando você compara com a história de Moisés, mesmo não tendo o nome dele lá, mas as atitudes do povo, de onde ele veio e tal, aí não dá nem o nome do povo, fala de um certo povo que viveu muito tempo no Egito e tal, e desse povo surgiu um homem. Então,
quando conta essa história, a gente vê, quando a gente faz a comparação, a gente vê que ele está falando de Moisés. Então isso aí é um fato histórico, é um fato arqueológico muito importante para a Escritura, porque ele traz o quê? Ele traz o quê? Veracidade para o texto bíblico, tá? Então vamos continuar aí. Este monarca Tutmés III vai empregar campanhas militares em toda a Palestina, derrotando assim governantes sírios e palestinos, assim como seu avô Tutmés I vai fazer uso de mão de obra escrava em muitos de seus templos, provavelmente seja ele o faraó do período do Êxodo no tempo de Moisés. O projeto de Amenhotep II levou grande terror sobre seus súditos escravos, sistema de governo que se encaixa bem no papel do faraó do Êxodo. Não se sabe, por falta de registros históricos, não foi o príncipe herdeiro que assumiu o trono depois de Amenhotep II, mas seu filho Tutmés IV. É feita uma ligação do desaparecimento do herdeiro de Amenhotep II com o filho de Faraó, que foi morto na praga que matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o herdeiro de Faraó, Êxodo 11:5. Tá vendo? Então, esse fato histórico aqui do Amenhotep, do Tutmés IV, esse fato histórico da morte do filho, ele liga, esse achado arqueológico, ele faz uma ligação com o contexto da morte dos primogênitos do Egito. Então, quando a gente não vê o nome, como eu disse, a gente não vê o nome, mas quando a gente vê a ação, a gente não tem como duvidar, não, está falando do período do Êxodo. Encaixa direitinho, tá? É tremendo, tremendo, tremendo. A palavra de Deus não se deixa sem testemunha, né? O livro do Êxodo, conhecido como Shemot, em hebraico, o nome recebido ou fornecido na Torá, inicia seu relato apresentando um resumo da história já contada no final do Gênesis, da entrada de Israel no Egito. Esse relato nos dá a informação de que entraram 70 pessoas no Egito. Aí nós temos esse registro em Êxodo capítulo 1, versículo 5. Enquanto que Gênesis 46, 26, diz que foram 66 almas, enquanto que Atos 7, 14 diz que foram 75 pessoas, relatado por Estevão. Como entender essa matemática? Como é que a gente vai entender essa divergência? É aquilo que eu expliquei. Cada um tem o seu contexto, eles vão fazer uso de informações. Um vai usar mais informações do que o outro, mas não está desabonando a matemática do outro. Então vamos lá. No livro do Gênesis foram contados somente aqueles que estavam com Jacó, quando este estava no Egito, levando em consideração que José já estava no Egito. Então pronto. José estava lá. Quando ele entra, então já contou José junto. Já é uma informação. Já no livro do Êxodo é contado com José, que já estava dentro do Egito, José, seus 2 filhos que nasceram no Egito, Manassés e Efraim, mais sua esposa, somando assim 70 almas. Então, a família de José já está lá. Aí Jacó vem com seus filhos